Galera do canal do Medeiros, mais um vídeo aqui no canal do Medeiros para você que quer ficar bem informado sobre o Botafogo de Futebol e Regatas, o nosso glorioso. Você chegou no lugar certo. Meu nome é Matheus Medeiros, jornalista, setorista do Botafogo, e estou aqui todos os dias no YouTube, no Instagram, no Twitter, sempre trazendo informações do nosso glorioso para todos vocês. Peço para você se inscrever aqui no canal do Medeiros, ativar as notificações e dar um like nesse vídeo aqui. Você contribui muito para o crescimento do canal do Medeiros, beleza? Eu já tenho 4 assuntos para falar hoje aqui com vocês, tá? Estamos aí na parte da tarde, né? Terça-feira de carnaval, a gente tá curtindo o carnaval, mas a gente também tá trabalhando, sempre trazendo informações aqui para vocês, né? Bom, tenho 4 assuntos para falar, então vou dividir 2 nesse vídeo e 2 num outro vídeo que vai sair daqui a pouco, ainda no dia de hoje aqui no canal do Medeiros. Nesse vídeo aqui eu vou falar de contratações, tá? Todo mundo tá querendo saber de contratações do Botafogo. Dessa vez já tá saindo do campo da especulação para ir para o campo já da oficialização, de algo mais certo, algo já encaminhado, né? O Botafogo está em vias de assinar a SAF, a gente sabe muito bem, deve assinar essa semana. Eu vou tratar isso no outro vídeo aqui. Mas nesse vídeo aqui eu vou falar dos atletas, da informação e também da opinião, de dados, números desses 2 jogadores que já apareceram como os 2 primeiros nomes a serem confirmados como os novos reforços do Botafogo. Lembrando que, além desses 2, eu tenho a informação que o Botafogo tem engatilhado mais nomes para anunciar assim que a SAF for assinada, tá? Então vamos falar desses 2 jogadores que estão aí praticamente prontos para reforçar o Botafogo. Vamos começar falando sobre o zagueiro Felipe Sampaio. Felipe Sampaio deve ser o novo reforço do Botafogo. Notícia do Globoesporte.com. Confirmei com algumas pessoas do Botafogo também. Vamos dar os créditos aqui ao Globoesporte.com. Foi o primeiro que soltou essa notícia. As negociações estão muito avançadas. O Botafogo deve anunciar oficialmente nos próximos dias. Felipe Sampaio é brasileiro e é fruto do scouting do Botafogo. Se a gente queria uma contratação baseada em scout, Felipe Sampaio é um fruto dessa contratação, tá? Felipe Sampaio não é muito conhecido no Brasil, tá? Mas tem números ótimos e joga na Europa, joga na França, tá? Ele é do Guingamp da França, um time francês, está na 2ª divisão francesa, mas tem ótimos números por lá e é titular. Era titular por lá, né? O Botafogo está contratando esse jogador, tá bom? Ele tem 1,91 m, 27 anos, uma idade boa, 27 anos, inclusive é a minha idade, 27 anos, 1,91 m, e ele joga pelo lado direito do campo, tá? Ele é um zagueiro destro, joga do lado direito, ali onde hoje joga o Carly no Botafogo. Ele é um jogador, né, um zagueiro mais móvel, apesar da altura, 1,91 m, é um zagueiro que sabe fazer a saída de bola, um zagueiro técnico, um zagueiro que joga muito bem, pelo que eu pude apurar aqui. Eu vou colocar o campinho para vocês aí também, né? Ele funciona muito pelo lado direito, é onde ele costuma jogar, tá? Então, o Felipe Sampaio deve ser aí o primeiro reforço do Botafogo a ser anunciado, tá? Inclusive, o próprio time dele, né, o Guingamp, confirmou a saída do Felipe Sampaio para o Botafogo. Então, o perfil oficial do clube francês já se despediu do atleta, já fez aquele texto, aquela coisa toda nas redes sociais. Falta agora o lado do Botafogo após a SAF anunciar oficialmente. Então, o Felipe Sampaio, primeiro reforço do Botafogo, já praticamente confirmado, beleza? Então, assim, o Felipe Sampaio é um jogador que, assim, se a gente dizer aqui que acompanha o futebol francês, a 2ª divisão do futebol francês, a gente vai estar mentindo, cara. Não adianta eu vir aqui falar para vocês que eu assisto todos os jogos da 2ª divisão do futebol francês. Não é verdade. Quem estiver falando isso para vocês, na maioria das vezes vai estar mentindo. Porém, pelo que eu andei conversando com o pessoal que está lá fazendo trabalho de scouting do Botafogo, conversando com algumas pessoas, o Botafogo está trabalhando em cima de diversos nomes de jogadores com potenciais, jogadores que estão com ótimos números na Europa e que podem desempenhar esse futebol também no Brasil. Então, ele é titular do time, era titular do time lá do Guingamp da França, acostumado com o futebol europeu. O futebol europeu tem um padrão tático enorme. É um jogador brasileiro, não vai tomar vaga de estrangeiro aqui, como eu disse já para vocês. O Botafogo não vai dar tiro errado em relação ao estrangeiro. Então, o Felipe Sampaio é um brasileiro que chega como uma boa aposta baseado em números, baseado em scout. É tudo isso que o Botafogo está trabalhando.
tá? E com o aval do treinador Luiz Castro, tá? Então, boa sorte ao Felipe Sampaio no Botafogo, né? Sendo uma das primeiras contratações do clube, beleza? Aproveitando para falar em Luiz Castro, ele que deve ser oficializado também nos próximos dias como novo treinador do Botafogo, é com o aval dele também que o Botafogo está acertado praticamente com o atacante Lucas Piazon do Braga de Portugal, tá? O Luiz Castro deu aval para esse atleta, né, ser o novo jogador do Botafogo, e ele estava jogando no Braga de Portugal, e é importante que a gente fale um pouquinho desse jogador. Ele que é brasileiro, tá? O Lucas Piazon, e ele chega no Botafogo para reforçar aí a parte do meio-campo, a parte meio ofensiva ali. Ele joga um pouco pela direita, inclusive. É importante a gente falar também que o Lucas Piazon chega com bons números. Ele que tem 28 anos, 1,82 m, ele que joga ali, como eu já disse, pela meia direita da equipe do Braga e vem para ocupar essa parte do campo do Botafogo. Vou botar o campinho para vocês aí, vocês vão perceber que ele sempre cai pelo lado ali da extrema direita, né? Então ele vai ser um dos jogadores que vão disputar posição no elenco do Botafogo nesse lado do campo, tá? Ele que é um jogador que teve muita expectativa aqui no Brasil, que seria um craque, né, de bola, né? Ele que já teve boas passagens, inclusive, ele que teve passagem no Coritiba, Atlético Paranaense, e aí surgiu no São Paulo. No São Paulo ele ficou até 2011, o Lucas Piazon, e aí parecia que ele seria um craque de bola, né? E ele foi vendido para o Chelsea a peso de ouro, o Lucas Piazon, isso em 2012. E aí ele jogou no Chelsea, aí lá no Chelsea não deu muito certo, foi emprestado para o Málaga da Espanha, depois foi para o Vitesse da Holanda, Eintracht Frankfurt da Alemanha, enfim. Aí rodou a Europa, né? Depois voltou para a Inglaterra, na verdade, né? Jogou no Fulham, voltou para o Chelsea de novo, jogou no Chievo da Itália, enfim, eu tô até pegando uma colinha aqui para falar do Lucas Piazon, porque ele rodou a Europa praticamente inteira, jogando em diversos países, diversos clubes, mas de fato que o Lucas Piazon nunca fez jus ao protagonismo que esperavam dele. Porém, a nível Brasil, a gente espera que ele seja um jogador de destaque. É uma contratação que eu vejo com boas esperanças, porque é difícil você se destacar na Europa, né? Agora, no Brasil, no nível do futebol atual que a gente tem, pode ser que ele vire um destaque aqui do Botafogo. Por que não? Né? A gente já viu algumas contratações, até de clubes do Rio, né? O próprio Flamengo, quando contratou o Pablo Mari, o zagueiro, né? Da segunda divisão da Espanha, foi destaque aqui no Flamengo como um dos principais zagueiros do Brasil. O próprio Gabriel Barbosa, o Gabigol, né? A gente sabe o fracasso que ele foi na Europa, e aqui no Brasil ele é um dos atacantes que mais fazem gols, um atacante de destaque. Mas na Europa nunca deu certo. Acredito que não dará mais, né? Porque, enfim, já teve oportunidades e nunca deu certo na Europa o Gabriel Barbosa. Então, assim, o Lucas Piazon é um jogador que sempre foi tratado como uma grande promessa, mas na Europa também não conseguiu esse destaque todo. E ele estava no Braga de Portugal, ele teve destaque na temporada 2020-2021, onde ele jogou 27 jogos, fez 6 gols, 5 assistências, um dos destaques do time. Nessa temporada atual, ele jogou 15 jogos, mas não está bem, né? 15 jogos pelo Braga, não está bem. E aí o Botafogo aproveitou essa oportunidade de mercado para trazer também o Lucas Piazon com o aval do treinador Luiz Castro. Beleza? Muitas informações para vocês. 2 reforços encaminhados, um zagueiro jogando pela direita e um meia ofensivo que joga pela direita também. O Botafogo começa a fazer algumas contratações para reforçar o seu elenco. Lembrando, o Botafogo fará muitas contratações, algumas delas para reforçar o elenco, algumas outras com mais destaque para reforçar o seu time titular. Então, assim, essas são as 2 primeiras. Esperem bastante, porque nas próximas semanas devemos ter muitas novidades em relação a reforços no Botafogo. Beleza? Volto a qualquer momento com vocês aqui no canal do Medeiros. Mas me digam aí o que vocês acharam aí desses primeiros nomes. Um zagueiro, um extremo pela direita, né? Um meia direita. Comentem aqui no canal do Medeiros sobre Felipe Sampaio e Lucas Piazon, primeiros reforços do Botafogo que vêm da Europa. Um vem da segunda divisão da França e outro vem do Braga, da primeira divisão de Portugal. Tudo que o John Textor tinha prometido, e o setor de scout do Botafogo também. Trazer brasileiros que estão jogando na Europa e que estão a fim de retornar ao Brasil e que tenham condições de disputar a titularidade aqui no Botafogo. É o Botafogo que está começando a reforçar o seu elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro. Até a próxima.